Fico muito feliz de ter essa oportunidade de você me dar um pouquinho do seu tempo para a gente compartilhar um pouco da palavra. É sempre um grande prazer enorme falar dessa palavra, falar desse Deus maravilhoso, falar desse Jesus. Eu acredito que meus amados irmãos também têm prazer em escutar, em aprender ainda mais sobre o nosso Deus, amém? Que neste momento, que você possa curvar a sua cabeça juntamente comigo, para a gente orar pela palavra. Senhor Jesus, Pai amado, ó Deus Santo, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de escutar a Tua palavra, de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, porque nós servimos a um Deus vivo, que desde o começo, desde a primeira oração, desde a primeira palavra, nós conseguimos sentir o Teu poder, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que ainda é operante, Pai, no nosso meio. E eu venho, por favor, ó Deus, te pedir, te suplicar, ó Deus. Eu não sou digno, Pai, de ensinar ninguém, eu não sou digno de nem levantar a minha voz ao Senhor. Mas pelas Tuas misericórdias, o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui essa noite. E que eu possa ser apenas um vaso, que possa transmitir a mensagem que o Teu Santo Espírito quer falar essa noite. Que não possa ser uma palavra de mim, do Aleph, mas uma palavra do Teu Santo Espírito, vindo diretamente do trono e alcançando o coração de cada um dos meus amados irmãos essa noite. Por favor, ó Deus, se há alguém aqui com algum problema em casa, com algum problema familiar, eu venho te pedir, ó Espírito Santo, por favor, libera, Pai, essa mente, esvazia essa mente essa noite. E que todo problema e tudo que queira tirar o foco, Pai, da Tua palavra, da atenção dos meus amados irmãos, ó Deus, que em nome de Jesus venha cair por terra, Pai. Que somente o Teu Espírito Santo possa ter legalidade no nosso meio. E fala conosco essa noite, ó Deus maravilhoso. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Mais uma vez, né? Aleluia. Irmãos, hoje é um domingo de Páscoa, né? Falado pelo Arthur. Não sei se você percebeu, todas as canções foram remetidas a esse tema. Todas as canções, e eu basicamente vou falar de acordo aqui com as canções. Amém? O pastor me pediu, né? Ele estava com a garganta ainda um pouco ruim. E Alan, por favor, eu gostaria que você pregasse aí no domingo. Tá bom, pastor, amém, né? A gente nunca se sente preparado, mas amém, né? E, irmãos, por que eu resolvi pregar ou trazer uma reflexão, né? Pregar não, trazer uma reflexão com meus amados irmãos sobre a Páscoa. Porque na semana passada, eu falei assim, rapaz, para os meninos que trabalham comigo, né? Aí para os meus colaboradores, né? Olha, é o seguinte, vocês estão com algumas horas devendo aí vamos trabalhar na sexta-feira, né? Graças a Deus que não deu certo, porque também não tinha dado certo, porque chovendo assim, como é que a construção civil trabalha? Aí rapaz, vamos trabalhar na sexta-feira. Aí vocês estão com um bocado de hora aí dentro, aí da empresa. Aí eles disseram assim, não, sexta-feira é dia santo, né? Sexta-feira é dia santo. Aí eu, tá bom, tá certo, né? Não, sexta-feira meu avô nem ordenhava vaca. Olha aí. Aí rapaz, eu fiquei com aquilo, né, na cabeça. Meu Deus, às vezes as pessoas nem entendem o significado disso. Às vezes as pessoas nem sabem o que é Páscoa e por um simples costume, né, não é isso. E aquilo ficou na minha mente e eu vejo, irmãos, que quantas pessoas não sabem o significado da Páscoa. Acredito que boa parte aqui saiba, e assim como Paulo fala, né, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Sempre é bom a gente estar relembrando os nossos princípios, amém? E desde já, o que é que significa Páscoa, né? O presbítero Leonardo não está aqui para me auxiliar essa noite. Ela vem do hebraico Pesach, né? É oriundo do hebraico e significa passagem. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, passar além ou passar por cima de algo. Esse é o significado da palavra Páscoa, lá do hebraico. Aí veio para o grego, aí veio. Então tudo isso, a Páscoa significa passar por cima.
E eu acredito que a Páscoa, ela pode significar 3 coisas. Para alguns pode não significar nada, o primeiro grupo de pessoas. Por quê? Se eu não acredito em Cristo, se eu não acredito em Cristo, eu não acredito na lei judaica, então para mim isso não significa nada. Então a Páscoa para muitos não significa nada. Então a Páscoa lá no Oriente, né? Na parte oriental, que é lá China, Japão, nem é celebrada. Mas já aqui no Ocidente, né, aqui na parte europeia, na parte americana, que tem predominância cristã, né, celebram, é um feriado, é uma celebração muito pertinente aí, né? E para nós tem até um certo significado, até move ali a nação. Amém, meus irmãos? Porque nós evangélicos já somos mais de 100 milhões de habitantes, ou seja, aqui no Brasil, 100 milhões dos habitantes brasileiros se consideram evangélicos, segundo o IBGE. Então já é 1/3 da população, é uma quantidade razoável de evangélicos, fora os católicos, aí vai para 80 e poucos %. Então, se é um país predominantemente cristão, a Páscoa significa muita coisa para nós, amém? Para muitos pode não significar nada. Para o segundo grupo de pessoas, pode significar alguma coisa, mas alguma coisa errada, né? Eu achei interessante, irmãos, porque até como o Arthur falou aqui, né, da questão de alguns símbolos, eu fui pesquisar assim, símbolos da Páscoa, e vocês já sabem o que primeiro apareceu, já sabem, não é novidade não. O primeiro símbolo da Páscoa que aparece se você pesquisar é o bendito ovo. E o segundo é Jesus? Não é o quê? É o coelho. Olha aí a arrumação, rapaz. Então, para muitos significam algo errado, né? O pastor já falou aqui uma Páscoa anterior explicando o que é cada um. É incrível como se a gente for pesquisar, o simbolismo, qual que simboliza a Páscoa? A primeira coisa que aparece é coelho, ovo é o terceiro, e lá pelo 7º é que é Jesus, o Cordeiro, né? Lá pelo 7º, ainda tem mais um bocado de coisa aí atrás. Então, é incrível, né? Como as pessoas não entendem ainda o significado da Páscoa. A irmã Fabiana até pregou na quinta-feira, para quem esteve aqui, ela pregou em relação à questão do simbolismo da Páscoa. Ela falou, mas eu não sei por quê. Irmãos, o coelho e o ovo vieram de muito tempo antes de Jesus, lá do povo mediterrâneo, lá dos babilônicos, daquele povo ali, da Síria, lá do povo mediterrâneo, e eles tinham uma cultura entre março e abril, que é quando chega a primavera, eles pegavam um ovo e pintavam, um ovo mesmo, de algum animal, e pintavam e presenteavam, como simbolismo de vida, porque no ovo, há vida ali dentro do ovo. Aí eles, pegavam aquele ovo e davam de presente para aquelas pessoas. E essa cultura era muito pertinente, acontecia muitas pessoas, quando chegava a primavera, lá no hemisfério norte, que é nessa parte de março, abril, a metade de março, a metade de abril, eles faziam isso. E o coelho é porque quando chegava a primavera, o animal que primeiro saía das tocas era o coelhinho. E não sei se alguém aqui tem coelho em casa, eu nunca tive. Não sei se alguém tem. Se tiver um casal, meu irmão, em um ano, é coelho, viu? É coelho que... o bicho fértil, o animal fértil. E o coelho simboliza a fertilidade. Então, por isso que eles davam ovos e coelhos, né? E brincavam com essa questão do coelho, de ser fértil. Então, eles, quando presenteavam aquilo ali, aquele símbolo representava a vida e a fertilidade. E isso se misturou com a nossa Páscoa. E acabou que... o que é que acontece na maioria das vezes quando o evangelho se mistura com algo mundano? O mundano prevalece, né? Muitas das vezes. E é isso que a gente vê no nosso país, que se considera um país cristão. Às vezes na Páscoa, muitas das vezes nem se lembram de Cristo, se lembram do ovo, né? E nada contra as irmãs, né? Inclusive a gente comprou, né, das irmãs aqui, chocolate maravilhoso, os ovos de Páscoa, né? Você que não comprou ainda, tá em queima de estoque, viu, irmão? Tá em queima de estoque. O negócio bom é chocolate, né, rapaz? Aí, meu irmão, ainda pegaram o ovo e ainda botaram chocolate, Arthur, no meio, aí pronto, aí virou febre.
né? Então muitas pessoas têm esse significado errado em relação, acham que é só isso. Muitos pais já conscientizam isso, né? Muitos pais, olha, não é isso aí não. Graças a Deus por isso, graças a Deus você pai, você mãe, que conscientiza seu filho por isso. Olha, esse aqui é só uma brincadeira que a gente faz, mas o verdadeiro símbolo da Páscoa não é isso aqui, é Cristo, né? Amém? Outras pessoas tendem, né, como em algumas denominações, em algumas igrejas, tendem a querer ir para a igreja nessas datas comemorativas, né? O Natal é um exemplo disso, na Páscoa. E também, a Páscoa não é um dia para a gente só, vou para a igreja, por quê? Porque é Páscoa, é domingo de Páscoa, eu vou para a igreja, né? Muitas pessoas têm isso também. E a gente vai ver o real significado da Páscoa, amém? Amém. Então a gente viu que para uns não importam nada, né? Para uns importa alguma coisa, mas, não. Para uns significam outra coisa. E o terceiro grupo de pessoas, né, é o que eu quero falar aqui essa noite, que é o que entende que o significado correto da Páscoa. Amém? Vocês abriram lá em Êxodo capítulo 12? A primeira vez que apareceu, né, essa palavra Páscoa na palavra foi nesse texto, Êxodo capítulo 12, versículo 1, e diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro dia, o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e na viga superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Amém? E irmãos, aqui é a primeira vez que vimos essa palavra Páscoa. E assim como a Letícia conversou aqui o segundo louvor, ela falou que essa Páscoa, para os judeus, simbolizava uma festa que era para eles celebrarem, celebração, para eles lembrarem desse grande feito que Deus fez no meio deles. Irmãos, essa época aqui foi cerca de 1.300, 1.400, tem alguns que dizem que até quase 1.500 anos antes de Cristo. Nós já estamos em 2023. Então isso aqui, irmãos, tem mais de 3.000 anos que aconteceu. E nós ainda estamos falando desse feito. Olha que maravilhoso. Por isso que a gente diz que a palavra do Senhor, ela vai perpetuamente. Amém? Eu, Aleph, você aí, a gente vai passar, mas a palavra não passa. Então nós estamos falando hoje de um texto, de um evento que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. E esse evento só poderia ser magnífico para a gente estar falando até hoje. Por quê? Deus aqui, Ele olha, vocês, povo de Israel, para quem não sabe, Israel foi uma nação que foi separada para Deus, desde lá de Abraão, e aquela nação foi crescendo, teve Isaac, teve Jacó, aí veio um grande problema, uma grande seca, Jacó teve que ir para o Egito com toda a sua família, e lá eles não entraram como escravos, mas como convidados, mas só que com o passar do tempo, a nação foi se multiplicando, e o Egito acabou que escravizou esse povo, e esse povo, que era um povo escolhido por Deus, sofria muito, estava sofrendo muito, já anos, mais de 300 anos de escravidão, mas já estava lá mais de 400,
E eles já estavam ali sofrendo e pedindo ao Senhor: Senhor, por favor, me ajuda, sai, me tira daqui. E Deus: não, vou ter que dar um basta nesse negócio, já está passando tempo demais, o povo já está sofrendo demais, e eu vou fazer um jeito de tirar esse povo daquele local. E Deus fez o quê? Enviou 9 pragas, e nas 9 pragas, o Espírito Santo, ele endurecia o coração do faraó, do líder daquela época. Só que, na 10ª praga, que é essa que ele está falando, iria acontecer algo extraordinário. Dessa vez, Deus: olha, dessa vez, ele não vou endurecer o coração dele, e certamente vocês sairão daí. E ele pegou e disse: olha, antes de acontecer, ele começa a dar diretrizes da festa. Olha, ele já tinha, então o povo tinha que usar a fé. Antes de acontecer, eu vou ter que fazer isso, que eu já vou sair. E a primeira coisa que ele falou, no versículo 3, né? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família, um para cada casa. E ele pega e ele diz: olha, vocês vão se reunir como comunhão, a família de vocês vai se reunir. A família daquela época, irmãos, o povo, hebreus, era igual o coelho, ele era muito fértil, né? E não era igual o nosso não, né? Que meu pai teve, eu e meu irmão, talvez aqui você tenha outro irmão, né? Talvez os mais velhos não, os mais experientes daqui, quem tem mais de 60 anos, talvez tenha mais de 5, 6, 7, 8, 10, 12 irmãos. E os hebreus era basicamente assim, era de 10 para cima, era muito filho. Então, essa família se reuniu, filho, a nora, filho dos filhos, imagina, era gente demais nessa casa, rapaz. Talvez, se for pouca gente, era só os casais jovens, né? Então era gente demais nessa casa. E aí eles pegavam ali, e a primeira coisa que Deus falou: olha, se reúnam em família. Não é uma celebração solitária. Não tem como você celebrar o Natal só. É uma celebração em família, uma celebração em conjunto, amém? E a segunda coisa que ele fala também no versículo 3, é: olha, vocês vão separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. O cordeiro é o filhote da ovelha, né? E o cabrito é o filhote da cabra. Rapaz, aqui só tem, meu irmão, veterinário aí para cima, viu? Exatamente. Então, por que isso? É um cordeiro, um filhote da ovelha, e um cabrito, o filhote da cabra. E ele disse: sejam que ele tenha até 1 ano. Que ainda mais, no versículo 5 ele diz: ainda será um macho de 1 ano e sem defeito. Então eles tinham que escolher um animal, não era um refúgio não era aquele animal que já estava com a perna quebrada, já estava meio seco, não era esse não, eles tinham que escolher um animal sem defeito, e outro, um animal jovem, de até 1 ano. Por quê, irmãos? Porque qual é a passagem do cabrito para a cabra? É a questão que quando ela entra no cio, né? Quando a cabritinha entra no cio, ela se torna cabra. Então, até 1 ano é esse período de fertilidade aí, que ela não está. Então, ela ainda é pura. Então, olha, tem que ser um animal puro, de até 1 ano, sem nenhum defeito. Os entendedores entenderão, né? Aí, então tem que ser um animal puro, sem defeito. Amém? A terceira coisa é que no versículo 6 ele diz: olha, vocês vão sacrificar esse animal ao pôr do sol, né? Ou seja, na tardezinha. Olha aí outra coisa. E no quarto, vocês vão pegar esse animal, vocês vão matar, e vocês vão pegar o sangue desse animal. É assim que a gente fala no versículo 7. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Irmãos, muitas pessoas, eu falo isso estou sendo honesto com vocês. Eu antigamente, né, quando eu estava novo na fé, meu Deus, por que é que Deus queria que matasse esses bichos? Não era? Eu ficava nesse negócio. Meu Deus, eu não entendo, a gente não entende, né? A gente não está entendendo. Mas, irmãos, o povo, Adão pecou, amém? Todos acreditam nisso, Adão pecou. E com isso, todos nós somos pecadores, porque Adão pecou. E a nação, e o povo, a humanidade, tinha pecado dentro de si. E Deus separou a sua nação e fez
algo simbólico. Tudo na palavra de Deus, ela vai para um alvo, que já já a gente vai falar desse alvo. E esse animal, ele era sacrificado por expiação, ou por substituição do pecado do povo. Por isso que tinha que ser um animal puro, limpo, sem nenhum defeito. E por que o sangue, irmãos? Porque no sangue há vida. Se você tirar a vida, tirar o sangue de nós, nós morremos. O sangue anda por todo o nosso corpo, do nosso cérebro ao dedo mínimo do pé. Por todo o nosso corpo anda o sangue. Então, o sangue representa a vida. E ali, quando eu pegava aquele sangue e passava naquelas portas, simbolizava. É substitutivo, irmãos. É uma vida por outra vida. Não sei se vocês aí conhecem alguns negócios, né, da galera dos nossos colegas que gostam de bater uns tambor. Eles gostam muito desses rituais com sangue, porque o sangue representa vida. Às vezes, para você ter isso aqui, você tem que matar tantos animais, sacrificar tantos animais para esse santo, para esse sei lá o quê, né? Isso já vem de muitos anos. Por quê? O sangue simboliza e o que é que Deus ia fazer ali nesse momento, naquela Páscoa? A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos, do servo ao rei, que no caso era o faraó, até os animais. O primeiro filhote de todos os animais iriam morrer. A praga de Deus que era ali sobre o Egito. E para esse povo de Israel se livrar desta praga, ele precisava sacrificar um animal, e aquela vida iria substituir a vida. Então, quando aquele anjo da morte passasse ali na sua casa e olhasse aquele sangue, não, aqui uma vida já foi paga, e agora eu não preciso matar nenhum desses. Aí ele ia para o próximo. Aqui não, eita, o faraó não fez não, vai o quê? Vai teu filho, o primogênito. Irmãos, o primogênito logo era uma praga, foi uma praga mesmo, né? Bem dolorosa. Eu nem imagino a dor de perder um filho, ainda mais o primogênito, né? Imagino. E Deus deu essa praga para os egípcios liberarem o seu povo. E, vamos lá, um cordeiro, esse cordeiro era substitutivo, ele era para substituir uma vida por outra vida, que Deus exigia. E no 5º ponto, no versículo 8, a gente vê o quê? Naquela mesma noite, vocês comerão a carne do animal. O animal não vai morrer em vão, não. Vocês vão pegar o sangue dele, vocês vão passar nos umbrais das portas, nos portais, para vocês verem, para quando o anjo passar a ver, e vocês vão comer a carne desse animal. Comer toda a carne, assada ao fogo. E não pode sobrar nada, e o que sobrar, vocês vão queimar ali. E na parte do versículo 11 ele diz: e vocês estejam prontos, porque essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, vocês entenderam aí qual era a Páscoa que os judeus fazem até hoje, porque os judeus ainda estão esperando o Messias vir, né? Então, esse é o símbolo da Páscoa de mais de 3.000 anos atrás. Então eles fizeram essa Páscoa, Deus, uma ordenança de Deus para o povo de Israel praticar a primeira Páscoa. Para sempre eles estarem lembrando que todo ano eles tinham que fazer isso, em período de abril e março e abril, para eles lembrarem do que Deus fez por eles no Egito. Amém? Então, era um mandamento de Deus para eles se lembrarem, para eles estar com a sua memória viva do grande milagre que Deus fez. Amém? E aqui tem através depois que eles saíram, foram vários outros milagres, e não sei se vocês sabem, mas a gente não pode falar essa noite. Vamos fugir do tema. Então vamos para lá. Então, tá tudo ok aí?
com o pessoal dos hebreus? Essa é a Páscoa dos hebreus. Agora vamos para a Páscoa que nós celebramos essa noite. Irmãos, tudo na palavra de Deus, ela tem um foco, como eu disse para vocês. E esse foco é Cristo. Nós vamos ver muita semelhança com esse ato aqui que Deus ordenou com Cristo. 1300 anos depois que isso aconteceu, veio Jesus. E vamos começar lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E a nossa Páscoa, eu acredito que começa aqui. Porque diz: porque um menino nos nasceu, e um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para todos sempre. Um menino nasceu, e um filho nos foi dado. Amém? No capítulo 11 do mesmo livro, do versículo 1 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, esse profeta, Isaías, já estava ali na casa dos 600 anos depois daquele feito lá dos hebreus, que eu falei para vocês nesse instante. E estava aí próximo dos 700 anos antes de Cristo. 700 anos, irmãos, não é 7 dias, não é 7 meses, não é 7 anos. Foram 700 anos antes de Cristo que ele falou isso aqui. Um ramo, um galho, vai sair da raiz de Jessé. E ele sim, o Espírito de Deus está sobre ele. E um filho sim nos deu, porque um menino nasceu e um filho nos foi dado 700 anos antes. O profeta teve uma visão de Deus. Não foi 7 dias. Como é que o profeta viria isso? Só o Espírito Santo para lhe mostrar. E aí, irmãos, quando a gente vai abrir lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, nós vemos a forma milagrosa como esse menino que foi nos dado, nasceu. Desde o seu nascimento, não tem como a gente refutar, porque ele não foi impuro. O cordeiro não foi impuro. Até a sua concepção foi espiritual. De uma virgem Maria. A concepção foi espiritual. Esse menino, esse filho nos foi dado. E foi de uma forma milagrosa, desde já o seu nascimento, irmãos. Amém? Segundo, ele era da raiz de Jessé. Então vinha da linhagem de Jessé, que era pai de Davi. Vinha da linhagem de Davi. Como é que Isaías, 700 anos antes, ele ia adivinhar um negócio desse, irmãos? Foi o próprio Espírito que soprou. E Jesus, para comprovar, para selar a palavra do profeta, foi tal como veio da linhagem de Jessé. E ele não foi de uma concepção impura, mas pelo contrário, de algo de uma pureza maravilhosa. Que até hoje ninguém consegue explicar, né? Porque é algo sobrenatural, é milagre não se explica. Amém? E vamos lá. Então, nosso Deus maravilhoso, eu vou perguntar aqui, mas eu acredito que todos que estão aqui creem nisso. Quem aqui crê em Cristo? Amém? Eita, então tá fraco. Quem aqui crê em Cristo? Amém.
Você acredita que ele veio a essa terra? Amém? Você acredita, amém? Você acredita que ele foi concebido de uma virgem? Amém? Então, esse é o começo. Não teria como esse homem dividir o nosso mundo ocidental, né? De ter antes de Cristo e depois de Cristo. É inegável a vinda de Cristo. É inegável que como é que eles iriam combinar 700 anos antes? Jesus vinha a essa terra e o profeta Isaías falar como? Falar de onde ele viria. É incrível isso, e eu quero falar mais outra coisa com você. Nosso Jesus, ele nos ensinou muitas e muitas e muitas e muitas coisas, palavras que esse livro aqui não tem condição de caber, não tem condição de caber, como o próprio João falou. São muitas coisas que ele nos ensinou aos profetas e não ensina ainda hoje. Só que, eu vou começar com a Páscoa, né, como é celebrado ali antigamente. A Páscoa, atualmente, começava com um domingo de Ramos, né? Não sei se vocês entendem, que é um domingo, primeiro dia da semana, que Jesus vinha lá de Betânia e ele entrou em Jerusalém. Foi a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu queria que você abrisse comigo lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 10. O versículo 9 também, 9 e 10. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Amém? Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso e humilde, montado em um jumentinho. Sim, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Irmãos, Zacarias, ele veio 500 anos antes de Jesus. Amém? 500 anos antes de Jesus. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 19, versículo 30. Lucas capítulo 19, versículo 30. Versículo 30 ele diz assim: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e tragam para mim. Se alguém lhe perguntar, por que o estão desamarrando, digam, o Senhor precisa dele. Amém? E aí, irmãos, no versículo 37... versículo 35. Levaram-no a Jesus, lançaram seu manto sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Amém? Irmãos, não sei se alguém aqui é do interior, acredito que sim, né? Não sei se alguém aqui já criou um jumento, né? Não sei. O jumentinho é um ser tão desprezado, né, irmão? O bichinho, né? E, irmãos, 500 anos antes de Jesus vir, o profeta Zacarias disse que o rei iria entrar em Jerusalém como? Sentado no jumentinho. Aí Jesus pega e diz assim: olha, vocês vão em tal local, vai ter um jumentinho lá, está amarrado, e ninguém montou nesse jumento. Irmão, o bicho brabo quando não se monta é jumento, né, não, irmão? Aí, o pessoal aí que já teve algum que tentou domar, jumento é um animal excelente para carregar carga, mas se você nunca montou, o bicho é bravo. E aí, irmão, Jesus, é incrível os detalhes da palavra, irmãos, eu fico muito maravilhado. Jesus se atenta até nisso, né? Vocês vão, em tal canto vai estar um jumentinho amarrado lá, você vai pegar o jumentinho, esse nunca montou, e ele, para Jesus só montou em cima e foi-se embora, na maior alegria do mundo, né? Então, irmãos, é para quê? Para cumprir a palavra do profeta. O nosso mestre, eu estou falando aqui com coisas simples, amém? Eu poderia falar várias coisas que Jesus é Jesus, mas eu estou falando aqui de épocas, irmãos. Como é que um homem 500 anos antes iria saber que o rei Jesus iria entrar em Jerusalém com um jumentinho? E ainda mais que nunca tinha sido montado um bicho brabo medonho? É incrível como a palavra do Senhor é. E outra, irmãos, você imagina um rei entrando
não, o profeta teve a visão. Mas você imagina um rei entrando de jumento? Você imagina, irmãos? Já pensou se o rei, né, nosso presidente, nosso presidente, né, o Lulinha, Luiz Inácio Lula da Silva, ele viesse aqui de uma cinquentinha? Você, rapaz, não, meu irmão, tá doido, né, não, Lula. Não, ele chegaria num carrão, amém? Naquela época, um rei andando de jumento, ele andava num cavalo, não era? E um alazão, um cavalo bonito. Mas aquele homem teve essa visão de Deus, que o rei, ele era um rei humilde, e ele iria entrar de um jumentinho. E aí que começa a nossa Páscoa, Jesus entrando de jumentinho, ali em Jerusalém. Amém, meus amados irmãos? Você pode aplaudir pela humildade do nosso Deus? Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, é um Deus que se fez carne, é um filho, o Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Ele se fez carne, ele deixou as suas mansões celestiais, se tornou como nós, padeceu como nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu provações, tribulações, passou pelo calor, passou pelo frio, passou por problemas, traições, como nós, irmãos, seres humanos passamos. Ele veio a essa terra para passar o que nós passamos, irmãos, para ver o quanto é sofrido viver nessa terra. Quem falar que é fácil viver é um mentiroso, eu acredito, porque é difícil, irmãos. Não é? Ou você acha que a terra é mil maravilhas? Não, são problemas, são tribulações. É um leão todo dia, né? Matando um leão todo dia, né? Não, vamos falar assim que é melhor, né? Vamos matando um leão todo dia, né? É problemático. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio até essa terra e viveu e sofreu o que nós sofremos. Mesmo sendo Deus, ele humilhou a si mesmo e veio a essa terra padecer por nós. É um grande exemplo de humildade. Amém? Você crê nisso? E ainda mais, irmãos, Jesus, ele chegou ali em Jerusalém no período da Páscoa. Nesse período que eu falei com vocês, lá de Êxodo, ele chegou justamente nesse período, quando estava iniciando a Páscoa. E na sexta-feira, na quinta-feira ali, eles iam começar os preparativos para celebrar a Páscoa. E Jesus, ele faz o quê? Ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Olha, vocês aqui, né, no capítulo 19, aí no capítulo 19 ele diz, olha, vocês vão preparar a Páscoa do Senhor. Eu vou celebrar a Páscoa juntamente com vocês, marcando a comunhão com os discípulos. Para celebrar, não tem celebração só, irmão. Já pensou, você se preparar, não, vou dar um aniversário para mim mesmo, aí ninguém vai, fica só você, não é uma festa modo paia não, irmão, é uma celebração horrível. Para ter celebração legal tem que ter o quê? Gente, tem que ter amigos, tem que ter comunhão, e nós estamos aqui essa noite, é uma celebração, amém? E essa celebração tem que ter comunhão. Não existe cristão sozinho, não existe corpo de Cristo sozinho, e Jesus mostra isso, e ele vai ali e tem comunhão na sua Páscoa, e ele vai ali e mostra humildade, né? Até como eu falei hoje de manhã na consagração do Ministério Louvor, ele lava os pés dos discípulos. Ali era um papel de um servo, de um escravo. Ninguém, se você chegasse e alguém fosse lavar os pés, não, a gente tem um escravo aqui na casa para lavar seus pés. Por isso que Pedro, irmão, disse assim, não, Senhor, o Senhor nunca, jamais lavará os meus pés. Não. E Jesus, olha, Pedro, te acalma aí, meu filho, porque senão tu não tem parte comigo. Deixa que eu lave, já tu entende. E Jesus deu este grande exemplo para nós, irmãos. Ele lavou os pés do discípulo. Você crê que Jesus é rei? Você crê que Jesus é Senhor? Pois é, Jesus sendo rei e Senhor lavou os pés dos seus discípulos, um papel de servo. E muitas das vezes nós, irmãos, com a nossa soberba, né, não podemos fazer absolutamente nada para alguém ou nada para ninguém. Jesus sendo rei, sendo Senhor, fez um papel de um servo, de um escravo,
Não tem como, irmãos, esse homem não ser o Filho de Deus, irmãos. Ele veio totalmente diferente de todos os reis, de todos os senhores. Eu imagino Judas, na hora que Jesus está entrando naquele jumentinho. Aí Judas, meu Deus, tanto que eu ensino esse Jesus, e ele não aprende que ele tem que entrar de cavalo, meu irmão, não entrando de jumento, não. Eu imagino Judas nesse negócio. Mas Jesus, oh meu Deus, Jesus tinha essa característica de ler o pensamento dos outros, né? Deve ser muito ruim, irmãos, ler o pensamento dos outros, meu Deus. Jesus tinha essa característica, né? Aí, meu Deus, quanto que eu ensino, esse povo não aprende, né? Jesus mostrando isso, amém? Jesus mostra essa humildade, e é um exemplo para todos nós, amém? O nosso amiguinho Judas, ele esperava um rei que iria guerrear, que iria libertar, e Jesus, ele não entendeu a missão de Jesus, como muitos não entendem até hoje. Ele não entendeu essa missão, e o que foi que ele fez? Ele vendeu, né? Ele trocou Cristo por 30 moedas de prata. Eita, que os irmãos estão afiados, meu irmão, ô glória! 30 moedas de prata. Aí, irmãos, vamos lá para Zacarias de novo, né? Eu gosto desse texto, eu gosto desse profeta. Zacarias capítulo 12. E quando eu li Zacarias, eu fiquei maravilhado, né? Eu já fazia muito tempo que eu não li esse livro, e esses dias eu estava lendo esse livro, Zacarias 12, versículo 12. E eu fiquei maravilhado e anotei aqui na minha Bíblia. Eu não podia deixar de falar isso, irmãos. Olha, todo o país chorará, separadamente cada família com suas mulheres chorará. Família de Davi. O próximo. Zacarias 12, 12. Sim, deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, talvez eu tenha anotado errado. Isso mesmo. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Estava aqui anotado aqui, eu que botei errado. Botei 12, 12, né? 11, 12. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, nada me paguem. Então, eles me pagaram quanto? E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor. Olha aí, irmãos, 500 anos antes, qual foi o valor que vocês me avaliaram? 30 moedas de prata. Aí, foi esse o valor que Judas pediu para Jesus, 500 anos depois. E ele fez o quê? Se arrependeu quando viu o julgamento de Jesus e jogou aonde? No templo, para se cumprir o que o profeta falou. Pegou aquelas moedas e jogou no templo. 30 moedas de prata, irmão, hoje, dá 300 e poucas gramas, talvez está na casa de 900 a 1.100 reais, por aí, nessa casa, variando de 10%, né? Entre 900 e 1.000. Então, Jesus foi vendido por R$1.000. Eu falei, não sabia, não entendeu o valor do nosso Senhor. Na realidade, nosso Senhor nem valor tem. Amém? E ele não entendeu para se cumprir o que o profeta falou. Então, nós falamos da Páscoa, falamos o que Jesus cumpriu das profecias de 500, de 700 anos antes da sua vinda. Ele cumpriu, já estava escrito. Não tinha como o nosso Senhor não ser o Senhor. Ele foi cumprindo tudo o que se dizia para ele. Várias profecias para ele. E aí, irmãos, é que vem, ele celebra a Páscoa, e ele veio por um motivo. Esse filho nos foi dado, assim como a gente leu lá em Isaías, amém? Esse filho foi dado para a humanidade, dado por quem? Por Deus Pai, o nosso Pai Celestial. E esse filho, ele já sabia, irmãos, ele já sabia o que ele iria fazer aqui na terra. Ele já veio com uma missão, com um plano perfeito. Ele já sabia o que ele tinha que vir. E ele tinha que vir fazer o quê? Padecer, morrer por toda a humanidade. Por nós, por os que vêm depois de nós, pelos que vieram antes de nós, pelos que vieram antes de Cristo. Ele
já sabia o que tinha que acontecer. E Cristo, aconteceu o quê? Morte, e a sua crucificação, e depois a sua morte. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, vamos para o profeta de novo, né? Vamos para o profeta de novo. Isaías 53, 7. 700 anos antes do nosso Senhor morrer. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Quem lembra do cordeiro? Quem lembra do cordeiro lá da Páscoa dos judeus? Pois é, Cristo, ele veio como um cordeiro perfeito. Ele não tinha um defeito. E ele era puro. Até a sua concepção foi pura. Cristo não pecou. Não achou nada sobre ele. Não teve mentira, não teve inveja. Ele não pecou. Não teve um homem que disse, esse homem é um pecador. Teve acusações falsas contra o nosso Deus. Na realidade não falsas, eles não entenderam o que ele estava falando nas suas acusações. Ele não entendeu. Então esse Cristo é o que Isaías fala 700 anos antes de Cristo. Esse cordeiro é o cordeiro perfeito. Esse cordeiro é o cordeiro puro, incrível, que lá em Lucas, no capítulo 23, diz que Jesus ficou como uma ovelha, caladinho, como um cordeiro, calado. Jesus ficou calado perante as acusações. E nosso Deus não tinha uma acusação que era coerente. Por quê? Herodes, vocês lembram do Herodes? Aquele que mandou matar as crianças, não foi? Mandou matar, queria matar Jesus. Pois é, Pilatos mandou para lá. Pilatos, não tenho contra nada desse homem, ele é da Galileia, que da jurisdição dele é Herodes. Manda para Herodes, Herodes, não vê nada. Jesus, não tenho nada contra esse homem. Volta para Pilatos. Pilatos, eu não tenho nada contra esse homem. Era um cordeiro puro, irmãos. Ele não tinha pecado, ele não tinha o que aqueles homens, não tinha motivo daqueles homens fazerem aquilo. Não tinha motivo, você concorda comigo? Não tinha nenhum motivo. Mas mesmo assim, irmãos, aqueles homens, eles mandaram o nosso Cristo para onde? Para um madeiro, para uma cruz, para uma morte que para os judeus era maldita, irmãos. Era uma maldição morrer crucificado, irmãos. Maldito o homem que morrer crucificado, está lá em Levítico. Era maldito. E o nosso Jesus, o nosso Cordeiro puro, ele se fez maldito por nós. Irmãos, às vezes a gente pensa que tem uma linha, né, que acredita que Satanás ele não sabia. Eu acho que ele sabia um pouco do plano de Deus. Satanás, irmãos, ele queria barrar o nosso Jesus. Desde a sua infância, ele colocou lá no coração de Herodes, para Herodes matar as crianças. Porque ele sabia que Jesus ia morrer de uma forma sacrificial, substitutiva, igual aquele cordeiro. Era para substituir os nossos pecados, mas ele queria matar Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma natural, sem que fosse de sacrifício. Ele tentou matar quando Jesus era criança. Quando Jesus foi batizado, ele tentou fazer o quê? Tirar Jesus do foco. Olha, Jesus, está passando fome? Rapaz, pega essas pedras, transforma em pão, homem, come. Olha, está vendo tudo isso aqui eu te dou, se você quiser, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus só refutando, meu filho, isso aqui não é nada teu, seu mentiroso. Ô bicho mentiroso, Satanás, isso aqui não é nada teu, macho. Aí, olha, pula desse penhasco, que os anjos
vão te pegar. Jesus, Satanás tentando matar Jesus, toda a vida. Aí Satanás, é interessante, né? Que ele usa até Pedro. Ele olha, Jesus, eu vou para Jerusalém porque é chegada a minha hora e eu vou morrer e ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro chama Jesus lá no cantinho. Jesus, vem cá, por favor. Jesus, faz isso não, cara. Faz isso não, mano. Aí Jesus diz o quê? Se afasta de mim, Satanás. Satanás tentando impedir esse sacrifício de Jesus. Às vezes as pessoas, Satanás, né, estava feliz com a morte. Satanás estava tentando impedir, irmãos, esse plano. Tanto é, irmãos, que Jesus, quando está lá crucificado, 3 chegaram, se tu é realmente Deus, salva daí, sai daí, não morre não, mas sai daí, usado por Satanás, porque Satanás não queria que Jesus morresse, daquela forma, não queria que Jesus morresse por um sacrifício, não foi só um não, aí ele usou os soldados, ei, se tu é realmente Deus, desce daí, você acabou de me dizer que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei, então Jesus tinha poder, rapaz, eu estou cansado desse negócio, Deus, taca fogo nesse negócio, taca fogo nesse povo, Jesus tinha esse poder, mas se ele fizesse isso, todo o plano perfeito iria por água abaixo. Irmãos, não tinha motivo de Jesus ser morto, ser julgado e ir para uma cruz, não tinha motivo, era o pior forma de julgamento de alguém, não tinha motivo. Eu acredito, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele estava tentando dificultar ao máximo, para que Jesus visse aquele sofrimento, e Jesus retrocedesse no plano. Por isso, irmãos, que Jesus ora ao Senhor: Senhor, por favor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, porque aquilo, irmãos, era uma morte terrível. Jesus não foi só morto, ele foi chicoteado, irmãos, ele foi dilacerado ali, carne saindo, era pedaço de carne, era sangue, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi ali colocado em um madeiro. Irmãos, quem em sã consciência queria enfrentar uma morte dessa? Quem em sã consciência? E Satanás estava ali dificultando, manda esse povo mandar crucificar, vai, crucifica, aí a galera crucifica, porque Satanás queria desviar Jesus do foco, queria tirar Jesus do plano, mas graças a Deus, que esse Jesus disse o quê? Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus foi e aceitou, Jesus já veio sabendo deste plano, e ele não só aceitou, como ele cumpriu, ele foi até a cruz, e morreu por nossos pecados. Não teria como. Aí alguns dizem assim: será que Cristo morreu mesmo? Pelo amor de Deus, como é que Jesus não iria morrer? Ora sangrando, chicoteada, sangue pelas costas, sendo que de noite ele já tinha tido uma angústia tão grande que tinha suado sangue, então já tinha perdido sangue. Até o Denise pregou uma vez aqui numa Santa Ceia em relação a isso, essas comprovações. Então ele foi crucificado, foi madeira, foi prego aqui, foi prego nos pés, mas sangue é? Sangue, rapaz, a galera é tão bom, sangue é vida, e se Jesus ora sangrando, então a vida foi embora, e ali aqueles homens zombando, furaram com uma lança lateral de Jesus, e aqueles homens zombando, Satanás tentando tirar Jesus do foco. Olha, desce daí, olha, se tu é realmente Deus, sai daí, rapaz, sai daí dessa... Até o ladrão que estava do lado, se tu é realmente Deus, livra tu e nós daqui. Era todo mundo querendo tirar Jesus do foco, todo mundo. Mas Jesus, ele pega e fala: está consumado, está pago.
Eu, como Cordeiro perfeito, eu me doei por este povo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, mas está consumado. E isso foi na sexta-feira santa. Jesus morreu por nós. O Cordeiro perfeito, o seu sangue, lembra do sangue nas portas que livrariam do anjo da morte? Pois é, esse Cordeiro perfeito, ele se doou por nós e doou o seu sangue, todo o seu sangue vertido naquela cruz, não só na cruz, mas durante a caminhada em Jerusalém, durante toda a caminhada. Lembra da carne que tinha que ser assada e não poderia sobrar nada? Pois é, essa carne foi dilacerada, essa carne foi chicoteada, essa carne foi cuspida, essa carne foi humilhada. É esse o nosso símbolo da Páscoa. E Jesus não poderia ser um homem qualquer, irmãos. Tinha que ser algo perfeito, tinha que ser algo divino. Tinha que ser algo divino, tinha que ser algo de Deus. Por isso que desde a sua concepção, Jesus foi do jeito que foi. Por isso que toda a sua vida, tinha que ser do jeito que tinha que ser. Por isso que ele estava ali comprovando, desde Zacarias, desde Isaías, desde Jeremias, comprovando que os profetas, desde Salmos, o que os profetas, o que a palavra dizia sobre ele, e ele o cumpriu. Não tem como refutarmos isso. Jesus viveu e Jesus morreu por nossas vidas. Amém? E como um cordeiro injustamente, ele morreu por nós. Esse plano, e ele não desistiu. E vamos lá. Jesus morreu, amém? Jesus veio à terra, Jesus passou. Jesus morreu por nós, mas precisava de mais alguma coisa, da ressurreição. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Irmãos, depois da morte, Satanás ficou sem saída. Porque eu estava tentando impedir que ele não morresse, agora morreu. Ele está preocupado não mais com a morte, porque a morte não tem mais como nós questionarmos. Ele realmente morreu. Não teria como um ser humano passar por tudo aquilo e não morrer. E Satanás agora está preocupado com a ressurreição, porque a ressurreição de Cristo, ela é a nossa maior vitória. Num domingo como esse, e é um domingo de Páscoa, essa ressurreição, vamos ler o texto. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Por quê, irmãos? Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, Jesus Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Puro, o Cordeiro Santo, que morreu por nossas vidas, amém? Mas se Jesus só tivesse morrido e continuasse morrido, qual seria a diferença dele de outros homens? Jesus, ele era Deus e veio, se subjugou à humanidade, veio aqui como homem, sendo Deus, mas se subjugou como homem. E no capítulo 15, no versículo 26, no versículo 25, Arthur, por favor. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus passou por tudo, e o último era a morte. Vamos abrir comigo, lá em Lucas. É o texto que o Arthur abriu o culto, né? Lucas 24. Não, abri Mateus, né? Abri Mateus, verdade. Lucas
24. Imagine aí, irmãos. Agora vamos entrar dentro do texto. No primeiro dia da semana, um domingo como hoje, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse a vocês quando ainda estavam na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram da palavra de Jesus, e quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Amém? É isso aqui, irmãos, a nossa Páscoa. Jesus, ele tinha vencido a todos, mas faltava vencer a morte. E é isso que nos faz diferente, porque o nosso mestre, o nosso rei, a quem nós o adoramos, ele não é um homem morto. Se você for procurar em vários aí, né? O sepulcro de não sei quem, onde é que está a lápide de não sei quem, você vai encontrar lá. Mas a do nosso Jesus você não vai conseguir encontrar. Pode encontrar o local, mas o local pode estar vazio, né? Porque já pode ter outros, né? Desse tempo todinho. Mas o nosso Jesus não vai estar lá. Por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele vive, e é isso que nos dá esperança, irmãos. Essa é a nossa Páscoa. Nós celebramos sim a morte do Senhor, nós celebramos sim, porque ele morreu por nós. Homem nenhum poderia morrer os homens tudinho e não daria jeito. Teria que ser ele, teria que ser o Cordeirinho. É o que eu amo lá em Pedro, no capítulo 1. Bota para mim, 1 Pedro, capítulo 1. Eu acho muito interessante isso, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Conhecido, algumas versões diz escolhido, antes da fundação do mundo. Irmãos, eu gosto muito de física, né? Eu sou engenheiro, gosto muito de física. Para vocês, na física, não surge nada do nada. Se você deixar nada ali, não vai acontecer nada, porque não existe nada, né? E o nosso universo, é isso que muitos evolucionistas pecam, porque eles mesmos mentem nos seus princípios. Como é que o nada cria nada, irmãos? Não tem condição. O mundo surgiu de uma explosão, e essa explosão veio de onde? Veio do nada. Aonde é que se viu nada surgir alguma coisa? E o nosso Deus tudo criou, irmãos. Ele criou o tempo, ele criou as estrelas, ele criou o átrio, ele criou o espaço. Tudo, antes não existia medidas, não existia tempo, e ele criou. Então quem cria alguma coisa é maior do que essa criação, amém? O nosso Deus, irmãos, não está limitado ao tempo, porque ele o criou. Nós aqui somos seres temporais, espaciais. O nosso Deus não tem tamanho, irmãos, porque ele criou o tamanho, ele criou o espaço, ele criou as medidas. O nosso Deus é adimensional, o nosso Deus é atemporal. E Deus criou o mundo, e ele já sabia que a humanidade iria pecar, mas ele já tinha um plano para isso.
esse cordeiro, ele foi escolhido antes da fundação do mundo, já pensando em mim e em você. Pedrão era juntinho assim com Jesus, né? Então talvez Jesus, meu filho, Pedro, aprenda isso aqui. E Pedrão passou para nós essa maravilha. Antes da fundação do mundo, esse cordeiro já tinha morrido. E é para se cumprir outra promessa. A primeira promessa que eu acredito, que está lá em Gênesis, que Deus faz. Olha, serpente, a mulher, é até problemático, né? Alguns teólogos não acreditam nisso. Vai vir um descendente da mulher, descendente de Eva, a semente de Eva, né? Que é a palavra, o presbítero não está aqui, essa semente vem de sêmen, e a mulher não tem sêmen, mas será da mulher. Olha, apontando para quem? Semente, vem da mulher, apontando para Cristo, que seria concebida ali através do Espírito na mulher, e essa semente, ela vai esmagar a cabeça de você, serpente. Ela vai esmagar. E Satanás, e Jesus, quando morreu e ressuscitou, esmagou a cabeça da serpente. Porque antes, Satanás, aplauda ao Senhor, porque antes ele tinha o poder sobre a morte. Ele, olha, não, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Agora Jesus, não. Eu morri, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu decido quem morre e quem vive. Lá em João, Jesus fala o que, irmãos? Eu sou a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele não é morte. E Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É por isso que nós cremos nesse Jesus, porque ele esmagou a serpente. Aí ele diz até assim, lá em Gênesis, no capítulo 3, irmãos, isso milhares de anos atrás. E a serpente vai ferir o calcanhar. Mas vai ferir só o calcanhar. Jesus sofreu, Jesus padeceu, mas ele esmagou a cabeça da serpente. A serpente até mordeu, mas ele venceu. Então você aplauda esse Deus maravilhoso. Mais uma vez.